E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá começar hoje com o novo assunto de cálculo, de limites especificamente. A gente vai falar hoje sobre limites infinitos. Antes da gente dizer exatamente o que é uma função cujo limite é infinito, é necessário talvez uma contextualização. O que é que eu quero falar disso? Caso vocês lembrem, nos vídeos anteriores nós falamos sobre algumas funções cujo cálculo, vou colocar aqui do lado, cujo cálculo de limite dele, quando f de x e g de x, quando x tendia a um número específico, era zero sobre zero, né? E aí quando chegava resultados desse tipo aqui, é um resultado estranho para nós, né? Isso aqui não tem significado. E aí a gente aprendeu que teria que aprender alguns métodos algébricos de manipulação para poder a gente sair dessa indeterminação, que a gente chamou isso aqui de indeterminação, e através dessa manipulação, que poderia ser uma fatoração de diferença de dois quadrados, de número quadrado perfeito, fatorar uma equação de segundo grau com suas raízes, enfim, a gente viu no vídeo várias formas disso. E aí, com essa manipulação, a gente conseguia fugir dessa determinação. Agora a gente vai estar preocupado no seguinte: e se acontecer o limite dar zero apenas em uma posição dessas duas frações, ou seja, se for zero apenas no numerador e zero apenas no denominador? É duas formas diferentes de tratar. Pense, se for zero apenas no numerador, aqui qualquer outra coisa, está resolvido. Zero dividido para qualquer número é zero. Não tem problema nenhum. Agora, se eu tiver alguma coisa aqui em cima dividido por zero, o limite seria zero dessa função aqui embaixo no denominador da minha razão, aí eu teria algumas coisas a mais a considerar. E essas coisas a considerar a mais é o que a gente vai ver aqui nos limites infinitos. Tá bom? Deixa eu só destacar aqui, foi só para ilustrar o que eu quero falar agora, não faz parte não do conteúdo. Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos de funções para que a gente veja, observe o comportamento, certo? Vamos pegar aqui uma f de x igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Vamos pegar essa aqui, tá? De primeiro. A gente não tem muito o que fazer aqui, tá? Eu quero calcular o limite dessa função aqui, tá? Eu quero calcular o limite dessa função aqui. Eu quero calcular o limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. Por que em 2 específico? Certo? Essa seta não significa implica não, é só para dizer que é a sequência. Se eu colocar tendendo a 2, vai ficar interessante, porque quando x é igual a 2, 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado, 0. Né? Isso seria 1 sobre 0. Então, o que eu faria então para fugir desse problema? Porque isso aqui não pode acontecer. O que a gente tem que pensar? Qual a artimanha algébrica que a gente faz aqui? Bom, a gente não tem como fatorar, a gente só tem como desenvolver o trinômio, que não nos ajuda muito. A verdade é essa. O numerador é apenas uma constante, né? Então a gente está meio que amarrado aí. Então quando a gente tem algum problema com manipulação algébrica, a gente parte para a nossa tabelinha nossa de cada dia, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tender o x menos 2 a 2 para aquele sistema da tabela, certo? Com valores menores do que 2 e com valores maiores do que 2. Para a gente ver o que acontece e tentar supor algumas conclusões. Bom, vamos lá. Vou botar um x aqui. K. F de x. Não usar escrever tudo isso não, mas tudo bem. Então, tendendo a 2, né? Então, vamos pegar primeiro valores menores, né? Então, vou pegar 1 meio. Deixa eu pegar minha colinha aqui. 1 meio. 1 meio, 1 9, já para ir para os finalmente aqui, e 1,99. Pronto. Vamos pegar aqui. Qual seria o valor de f de 1, então, nesse caso? Né? Então, seria 1 sobre 1 menos 2 ao quadrado, que daria 1 sobre 1, que dá 1. Tranquilo? Eu teria esse resultado como resposta. Então, quando x é 1, f de x é 1. Quando x é 1,5, eu vou fazer as contas aqui
e vou ter como resultado 3. Certo? Deixa eu só adiantar os processos só para vocês verem para onde é que a gente vai chegar. Se x for 1,9, eu vou fazer as contas aqui e vou ter como resultado 100. Se x for 1,99, eu vou fazer as contas aqui e o resultado vai chegar em 10 mil, quer dizer, que diga. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou me aproximando com o x até 2 e, aparentemente, os valores de f de x não se aproximam de nenhum valor em específico. Né? Eles aumentam conforme eu vou me aproximando do x de 2 por valores menores que 2. Né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com aquele processo que a gente já conhece, agora com os valores de x próximos a 2, agora por valores maiores, certo? Aqui f de x. Então, eu vou pegar 3, 2,5, 2,1, 2,01 e por aí vai. F de 3 vai ser 1 sobre 3 menos 2 ao quadrado. Que isso vai dar 1 sobre 1, que vai dar 1. Né? 3 menos 2, 1, 1 ao quadrado, 1 sobre 1. Né? Então, 2,5 vai dar... cadê aqui? 2,5 vai dar 4. 4? Deixa eu ver. 2,5 por 2,06. É isso mesmo. É isso mesmo. Então aqui é 4, né, também. Eu errei aqui. Então, 2,1 vai dar 100 e 2,01 vai dar 10 mil. É o mesmo comportamento, né? Se você parar para pensar, isso não é coincidência, uma vez que a diferença dos termos para 2 é a mesma, né? Aqui para 2 é 0,5, aqui para 2 é 0,1 e aqui para 2 é 0,01. Aqui até 2 é 0,5, 0,1 e 0,01. Então a distância é a mesma, não foi coincidência terem dado os mesmos resultados. Né? Mas observe que isso nos traz mais do que essas coincidências. Isso aqui nos diz que eu não consigo me aproximar ao x de um valor específico, eu vou aumentando cada vez mais. Cada vez mais que eu vou me aproximando de 2, tanto por valores maiores quanto por valores menores, o valor de x vai aumentando como consequência. Quer dizer que não tem limite? Tem. É um limite infinito. Como a gente quer escrever aqui na prática? A gente quer dizer o que aqui na prática? A gente quer dizer que o limite dessa função, deixa eu subir aqui, o limite desta função, que função? Essa aqui, 1 sobre x menos 2 ao quadrado. O limite dessa função, quando x tende a 2 pelo lado negativo, é mais infinito. A gente escreve infinito, não que o número seja muito grande a ponto de você não conseguir escrevê-lo e aí se torna infinito. Não nesse sentido. Infinito no sentido de que é uma ideia de um número muito gigante que vai acontecendo cada vez que você vai se aproximando aqui. Então esses números vão se aproximando cada vez mais de um valor imensurável, né? Um valor gigante, infinito. Tá? Da mesma forma aqui, né? Ó. Nesse caso aqui, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela parte positiva, também vai dar mais infinito. Né? Eu coloco esse mais por quê? Porque eu estou entendendo a valores muito grandes de f de x positivos. Né? Todos eles são positivos. Né? Então, nessas horas, a gente diz que é mais infinito. Pela ideia que nós vimos no último vídeo sobre limites laterais, a gente vai dizer que, eu pergunto a você, será que o limite dessa função existe? Em 2? Existe. Por quê? Os limites laterais são exatamente iguais. Iguais. Certo? Ou seja, mais infinito. Mas é só uma aplicação do que nós vimos na última aula. O que eu quero que vocês entendam é que existe o limite quando a gente tem uma função para um valor específico, quando o valor de x vai se aumentando indefinidamente. Então a gente fala que a função tende a um infinito, ou seja, eu tenho um limite infinito. Certo?
Eu vou enunciar aqui algumas propriedades dos limites infinitos, tá? Tomem nota aí e observe, tá? Propriedades. Deixa eu ver como é que eu escrevo aqui, deixa eu pensar, né? Já está um pouquinho adiantado o vídeo. Considere limite de f de x quando x tende a A igual a mais ou menos c, conforme o caso, né? Conforme o caso, vou botar aqui. Conforme o caso. E é um abuso de notação aqui, viu, pessoal? Isso aqui não existe, não. De verdade, é só para ajudar na escrita. E limite de g de x quando x tende a A é igual a zero. Então, o que é que a gente pode afirmar? Veja só, deixa eu só dar uma motivação para essas propriedades, usando esse exemplo tomado. Vê quem tomou um 1 aqui em cima, né? Dentro da generalização que a gente fez aqui, no caso, seria mais C, né? Seria mais C. Se a gente colocasse um menos aqui, mudaria alguma coisa, será? Vamos ver. Se a gente coloca o menos aqui, esse 1 passaria a ser menos 1. Entende isso? Seria menos 1, porque aqui em cima ficaria menos 1 por 1. Aqui menos 1. Da mesma forma os outros. Menos 4, menos 10, menos 10.000. Mesma coisa para o lado de cá. Menos 1, menos 4, menos 100, menos 1.000. O que isso nos infere? Isso nos infere o seguinte. Que, deixa eu botar assim. Limite, deixa eu escrever aqui. Limite de f de x sobre g de x, quando x tende a zero, botar assim, igual, agora eu vou tomar como mais c, certo? Então seria mais c sobre limite de g de x quando x tende a A, né? Que zero, A, tende a A. Então, o que acontece? Se esse limite tende a zero e esse cara de cima é positivo, então esse limite é mais infinito. Okay? Esse limite é mais infinito porque o sinal da constante aqui em cima vai, de certa forma, influenciar o sinal do infinito que está aqui embaixo. Tudo bem? 2. Limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A. Se isso for menos c sobre limite de g de x quando x tende a A, isso aqui vai ser menos infinito, pela conclusão que nós tomamos aqui anteriormente. Tranquilo? Vai ser nesse sentido aqui, tá? Considerando tendendo a zero, tá, é isso aqui que eu quero dizer, é isso aqui que eu quero dizer, é isso mesmo, tá? Então, o que acontece aqui no caso? Eu estou considerando que esse limite g de x, esse cara aqui, certo? Ele tenda a zero, mas ele está tendendo para valores positivos do limite, valores positivos da função, certo? Nos próximos vídeos a gente vai ver alguns exercícios e aí, provavelmente, né? E aí a gente vai estudar melhor essa ideia, tá? Eu vou dividir esse vídeo em 2, tá? Essa aqui é a parte 1. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre esse tipo de limite infinito, tá bom? Então, acompanha aí, se não deu para entender, volta aqui um pouquinho. É um assunto que é uma análise um pouquinho mais apurada e demanda um pouco de tempo mesmo para entender, não tem problema. Se você não entendeu de primeira, volta o vídeo, bebe uma água, vai fazer alguma coisa, 5, 10 minutos depois volta a assistir, vê os conceitos, certo? É difícil para todo mundo na primeira vez, mas a ideia em si, quando se pega, ela é bem direta, tá? Então, segue o baile.